Olá, vamos falar hoje sobre os setores mais seguros para investir na Bolsa de Valores? Sim, existem setores que são mais seguros e existem setores que são um pouco mais arriscados, que por consequência trazem maior potencial de valorização do seu capital. Se você está pensando em começar a investir em ações, é importante que você conheça quais são os setores mais seguros, por que eles são mais seguros, porque assim você evita traumas logo de início que podem te bloquear e te fazer nunca mais querer investir em ações. Então, o nosso tema de hoje é exatamente para isso, para você que está querendo começar, que ainda não conhece muito bem esse tipo de investimento, ou para você que já investe, mas que está querendo reduzir um pouco o risco da sua carteira, que não está muito satisfeito com a volatilidade do mercado e está buscando investimentos ali um pouco mais estáveis, um pouco mais seguros. Então a gente vai falar sobre os 3 setores que são mais seguros para investir em ações na Bolsa de Valores, ok? Então vamos lá. Abrindo aqui já a nossa tela, a gente vai começar com o primeiro segmento. Mas antes de falar exatamente sobre o segmento, o que é importante você entender aqui? Sempre que a gente está falando sobre investir em ações, é importante que você entenda que a gente não está falando de aposta, a gente não está falando de tentar a sorte, escolher aleatoriamente uma ação ou outra. Muito pelo contrário, existem métodos, critérios para você fazer análises através de indicadores, através do histórico, do potencial de crescimento daquela empresa, para que você possa fazer a escolha de boas ações, de boas empresas para você colocar o seu capital. Então, quando você entende que quando você investe em ações, você está comprando um pedacinho daquele negócio, um pedacinho daquela empresa, para participar daquele negócio, para participar dos resultados gerados por aquela operação, esse tipo de investimento começa a ficar um pouco mais palpável para você. Você começa a entender que, de fato, a gente não está falando de aposta. A gente está falando de investir num negócio. Como se eu fosse, por exemplo, abrir uma loja, uma franquia, e lá eu teria que colocar um capital de 50, 100, 150, 300 mil reais, dependendo da franquia, dependendo do negócio. Eu posso simplesmente pegar um capital muito menor do que esse e eu posso investir em diversas ações e passar a ter participação dessas ações. Passar a ter um percentual de participação no capital daquela empresa e, consequentemente, participar de todos os resultados que ela gera. À medida que ela vai crescendo, que ela vai aumentando o lucro, o preço dessa ação tende a elevar. À medida que ela gera lucro e ela distribui uma parte desses lucros para os acionistas, eu ganho também através da distribuição desse lucro. Afinal de contas, quando eu compro uma ação, 10, 100 ações daquela determinada empresa, eu me torno acionista daquela empresa, daquele negócio. Então, quando ela distribui lucros, eu recebo o lucro proporcional à minha participação. Ok? Estamos entendidos aqui? Ficou claro? Fez mais sentido para você investir em ações? Sim? Legal. Então, não esqueça, deixa o seu like aqui para que outras pessoas entendam que esse tema é relevante, que esse tema é interessante e possam assistir essa aula, assim como você está tendo a oportunidade de assistir agora. E se você ainda não está inscrito no canal, já vou deixar aqui o convite para você fazer isso agora. Clica no botão aqui de se inscrever e já clica no sininho que está do lado desse botão, assim você vai receber avisos sempre que eu lançar uma aula nova aqui no canal. E você vai estar sempre atualizado, sempre podendo assistir os conteúdos que eu vou trazer aqui, que eu vou gravar gratuitamente para você. Ok? Então vamos lá. Quais são os setores mais seguros da Bolsa? O que a gente tem que pensar aqui é que os setores mais seguros eles estão relacionados a necessidades básicas da população, a necessidades básicas de toda a indústria, de todo o negócio. Qual é a primeira coisa, qual é o primeiro negócio que a gente pensa que a gente necessita, que todas as empresas necessitam? Algum comentário aqui? Alguma sugestão? Dinheiro. Sim, dinheiro é uma das principais questões, um dos principais recursos que todo negócio precisa. E quando o negócio não tem o capital próprio, quando não tem ali capital suficiente dos investidores, dos donos do negócio, eles vão buscar dinheiro aonde? No mercado, geralmente com os bancos.
E a mesma coisa acontece com pessoa física. Se eu não tenho dinheiro, é natural que eu vá ao banco pedir um empréstimo, vou ao banco pedir um limite de crédito, pedir um financiamento para comprar um imóvel. É isso que as pessoas fazem. Usar um cartão de crédito, porque ali eu tenho um limite de crédito e eu tenho prazo para pagar de 20 a 40 dias aproximadamente. Então, tudo isso é movimentado por que instituição, por que negócio? Os bancos. Então, o primeiro segmento aqui que a gente pode considerar como sendo o dos mais seguros são os bancos. E quais são as ações de bancos que a gente pode considerar aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem Banco do Brasil, a gente tem o Itaú, a gente tem o Santander, a gente tem o Banco Bradesco. Esqueci de alguém aqui? Vou parar nos 4 principais, ok? Então, o setor de bancos é um setor que ele é altamente seguro. Ele vai sofrer volatilidade. Eu posso ter o preço de uma ação hoje em R$35 e amanhã ela está valendo 36 ou valendo 34. Essa volatilidade ela é normal do mercado. Mas é importante eu pensar que com crise ou sem crise, seja na política, na economia, na saúde pública ou o que for, os bancos eles vão continuar operando, eles vão continuar tendo clientes, eles vão continuar tendo demandas de recurso, porque toda a população, todas as empresas necessitam de recursos dos bancos, ok? Então, esse é o primeiro segmento. E qual é o segundo segmento entre os mais seguros? E lembra que a gente está falando de recursos básicos, necessidades básicas de empresas e de pessoa física. Mais alguma sugestão aqui? Qual é o segundo setor, depois de bancos, que a gente pode considerar entre os 3 mais seguros para investir na bolsa? Isso aí, elétrico. O setor elétrico. Por quê? Todo mundo precisa de energia elétrica. Toda pessoa física, toda pessoa jurídica, todas as empresas em todos os segmentos. Certo? Então, o setor elétrico, com crise ou sem crise, a gente necessita do fornecimento, da distribuição, da transmissão, da geração de energia elétrica. E aqui a gente vai ter uma série de empresas, né? Então, a gente tem CPFL, a gente tem a Copel, a gente tem a Taesa, tem a Engie, vou colocar o código aqui, Transmissão Paulista. Que mais que a gente tem aqui? Deixa eu pensar se eu estou esquecendo de alguém importante aqui. Taesa, Copel, Engie, Transmissão Paulista, CPFL, Eletrobras, por que não? Também é uma empresa do setor de energia elétrica. Vou deixar essas aqui que são as principais, ok? Para que você tenha uma ideia de que, de fato, a gente tem diversos negócios e nesses negócios a gente tem grandes oportunidades para investir com segurança. Vão sofrer variação de preço? Vão. A gente está falando de compra e venda de ações no mercado de balcão, que é chamado a Bolsa de Valores. A qualquer momento pode ter pessoas querendo comprar, querendo vender essas ações. Ok? Importante você entender que mais do que uma ação, quando eu estou investindo numa ação, eu estou investindo num negócio, eu estou investindo numa empresa. E essa empresa existe para quê? Para crescer, para ganhar mercado, para aumentar faturamento, para aumentar lucro, para aumentar a geração de caixa, para conquistar novas fatias do mercado. Isso tudo gera um crescimento de lucro. O crescimento de lucro gera aumento no preço da ação. Se eu já tenho uma ação e o preço dela aumentou, eu ganho no preço da ação. Isso gera o que também? Lucro, aumento de lucro. E as empresas, quando elas têm uma apuração periódica de lucro, faz parte do negócio elas distribuírem uma parte desses lucros para os acionistas. Então, outra forma de eu ganhar é recebendo uma parte dessa distribuição de lucro que é feita para os acionistas. São os famosos dividendos. Ok? Eventualmente, uma ou outra empresa, ela pode fazer bonificação de ações. Ela decide por aumentar o capital social daquela empresa e ela aumenta bonificando, emitindo novas ações e bonificando os acionistas. Isso também pode acontecer e é uma outra forma de ganhar dinheiro investindo em ações. Ok? Vamos para o terceiro segmento?
não é o menos importante, ele é tão importante quanto os outros e ele é também seguro, assim como os outros. Estamos falando aqui de necessidades primárias, necessidades básicas de todas as pessoas, física, jurídica, empresas, famílias, residências. Alguém se arrisca? Isso aí, saneamento. Então, o terceiro setor de saneamento. Aqui a gente não tem muitas empresas com capital aberto na bolsa. Lembrando que para eu conseguir comprar ações, investir em ações, eu preciso que essa empresa tenha capital aberto na bolsa de valores. Quais são as principais empresas que estão na bolsa de valores hoje e que a gente consegue comprar ações delas? A Copasa, que é a empresa de saneamento de Minas Gerais. A Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, e a Sabesp. Essas são as três principais, as maiores empresas, as que têm capital aberto na bolsa e que a gente consegue investir nelas, a gente consegue comprar ações e participar do capital dessas empresas. Ok? Estamos entendidos aqui? Então, tá claro, os três setores mais seguros para investir na bolsa de valores: bancos, setor elétrico e setor de saneamento básico. Tudo isso por quê? Porque são empresas que atuam em setores, em negócios que envolvem necessidades primárias. Com crise ou sem crise, em qualquer situação, seja ela de dificuldade ou de abundância, a gente precisa de bancos, a gente precisa de energia elétrica, a gente precisa de saneamento básico, tratamento de esgoto, tratamento de água, distribuição de água. Ok? Curtiu esse conteúdo? Relevante para você? Espero que tenha clareado um pouco para você, não só os setores mais seguros, mas um pouco mais sobre o que é investir em ações. Que esse conteúdo tenha sido relevante para você. E o que eu vou te pedir é, clica aqui no compartilhar, agora que a gente já acabou, clica aqui no compartilhar, copia o link desse vídeo e encaminha para seus amigos, porque eles podem estar precisando ou querendo, ainda que não saibam, uma oportunidade como essa, uma aula curta, rápida, prática e objetiva, para saber aonde que eles vão investir o capital que eles têm, ou por onde eles podem começar a investir na bolsa de valores sem correr muito risco, sem sofrer muito com a volatilidade de mercado. Ok? Espero que você tenha gostado desse encontro de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.